amigos empresários, tudo bem? Sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Sofos Podcast. Mais uma vez, nós vamos aprender aqui sobre gestão de empresas e hoje a gente tem a honra de receber aqui o Márcio Ruben. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado, Arthur. Então a honra é toda minha estar aqui com você, né? A gente batendo esse papo tão legal. Pode. Eu agradeço muito, né, pelo convite de estar aqui com vocês. Nós que estamos honrados, né, por te receber. E eu quero apresentar um pouquinho, né, o Márcio. O Márcio é mestre em gestão do desenvolvimento local sustentável pela Universidade de Pernambuco, a UPE, né, bacharel em administração e agente de inovação do Sebrae. Isso mesmo, né? Então, assim, vai ser muito interessante bater esse papo e trocar essa experiência, né? Trocar esse conhecimento, para que a gente possa colaborar com o crescimento, né, dos nossos amigos empresários. Maravilha. Me explica aí um pouquinho aí o que significa agente de inovação do Sebrae, por favor. Agente de inovação, né? A gente tem costume dizer que são os alienígenas do Sebrae, né? Ah, Que a sigla é ALI, né? Mas só que o que é que a gente faz? Né? Qual é o trabalho do agente de inovação? Né? É trabalhar justamente, né, com uma metodologia já pré-determinada pelo Sebrae, né, que tem várias ferramentas ágeis, hum, onde a gente faz um diagnóstico, a gente visita a empresa, faz um diagnóstico, e com esse diagnóstico a gente elenca pontos de melhoria, tudo focado exclusivamente no aumento da produtividade e da lucratividade da empresa. Então, cada ação que a gente vai trabalhando não é simplesmente por melhorar. A gente tem um foco, né, de impactar na produtividade, trabalhar na lucratividade, e como o nosso papo de hoje é muito sobre relacionamento com o cliente, isso. né, então assim, querendo ou não, tudo depende do cliente, tá? Se a gente não focar toda essa melhoria, toda essa evolução da empresa no relacionamento com o cliente, então não tem motivo de você melhorar em nada. Se você não vai impactar no faturamento, se você não É vai verdade. impactar, né, na produtividade, tudo isso depende totalmente do seu E cliente. na lucratividade, né? A lucratividade e produtividade é inerente ao cliente. Perfeito, perfeito. Antes de a gente começar a entrar no assunto foco de hoje, eu queria dar um destaque ainda para Sebrae, porque eu sou fã do Sebrae. Eu me lembro que eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos, minha mãe recomendou a entrar no fazer o curso como é? Sebratec, né? Sebrae Tech, é. Sebratec, né? É, É muito bom, abre muita a mente. Empretec, perdão, Empretec, Empretec, Empretec. é. E foi muito bom, né? Ele saiu explodindo a minha mente, assim, tirando a gente do caixinha. E hoje eu sou empresário muito por aquela visão, assim, né? Dinâmica que eu aprendi também no Sebrae, nos cursos que eu participava. E o que é que você acha aí de trabalhar nessa instituição que ajuda tantos pequenos e microempresários? Justamente assim, para mim, é muito mais do que um trabalho, né? O Sebrae, para mim, é uma filosofia de vida. Uhum, Porque qual é o grande foco do Sebrae? Beneficiar as empresas, que beneficia a sociedade e que todo mundo é beneficiado. uhum, Todo mundo cresce junto. Então, assim, você impacta no empresário, que impacta numa equipe, que impacta em famílias, que impacta na sociedade. perfeito. Então, assim, é você trabalhar o benefício em rede. Isso, para mim, assim, é muito mais do que um trabalho. E assim, o pessoal diz assim, não faça, não trabalhe com o que você ama, que você vai começar a odiar o que você amava, né? Uhum, Mas muito pelo contrário, assim, cada vez, né, esse trabalho, ele traz mais paixão e mais amor, porque ele tem um motivo, né? Ele tem um foco, um objetivo, que é justamente esse benefício em rede, né? De você beneficiar uma grande sociedade e através de um empresário, dois empresários, cinco empresários, você vai trabalhando esse benefício em cascata. maravilhoso, né? Eu vim de uma família que era de empresários. Meus dois avós eram empreendedores, meu pai e meu tio eram sócios, já foram de ramo de panificação, de móveis, de indústria de colchões também. Meu avô já trabalhou com carros, essas coisas todas. E eu sempre quis ser empreendedor, né, mas tinha algumas travas. E interessante que eu ainda tinha 17 anos, meu pai faleceu, porque ele que comandava as empresas. E sem a liderança dele, e como eu era muito novo, as empresas em 3 anos conseguiu falir tudinho, É uma estatística real. né? É algo muito sério. E naquele momento eu estava decidindo ainda o que é que eu ia estudar. Eu tinha acabado de passar numa faculdade de engenharia civil, mas não me via ali. Foi quando eu fui impulsionado pela minha mãe.
inclusive ela está fazendo aniversário hoje, seja parabéns, minha mãezinha. Parabéns. E ela falou: "Ó, faça administração ou economia para atuar aqui na empresa". Eu acabei entrando em economia, me formou em economia, não deu tempo para eu atuar lá, mas como a gente recebeu algumas ajudas de consultores naquela época, eu achei muito interessante aquele trabalho e entendi que quando eu me tornasse profissional, eu ia querer também não só ganhar o meu dinheiro, ter lucro, mas também ajudar outras famílias, porque uma empresa são formadas por famílias, tem a família dos sócios, tem a família dos colaboradores. Todas são beneficiadas e todas são prejudicadas quando uma empresa dessa fale. Com É certeza. um É um impacto social impacto. muito Isso. sério. Do mesmo ponto de vista, depois eu conversando com um líder espiritual meu, um pastor meu, muito tempo atrás, e ele falou assim: Arthur, a gente precisa ajudar as pessoas quando eles estão desempregados, principalmente o homem, porque quando a gente arranja um emprego para um homem, um pai de família, a gente está devolvendo a dignidade Isso. para ele, né? Então, eu com a vida fui aprendendo o valor do trabalho, de um negócio, dos empreendimentos. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar na área, né, de tecnologia de informação e a gente lida diretamente com empresas que estão nascendo, que estão crescendo, que estão, né, ampliando e a gente tenta passar também dicas e experiências para que eles continuem crescendo, entendendo que aqui dali não é só um número, Isso. e aqui dali são pessoas e aqui dali impacta a nação inteira, Com né? certeza. É tanto que, voltando um pouquinho para a questão do agente de inovação, que foi um projeto criado pelo Ministério da Economia, Uhum. porque veio um estudo que a produtividade da média e pequena empresa estava diminuindo no Brasil. E quem é o especialista em pequeno e médio empresário? Sebrae. Sebrae. O Ministério chegou, Sebrae desenvolve uma metodologia para desenvolver esses empresários, para que eles voltem a crescer a produtividade e a Uhum. lucratividade deles. Por quê? Porque o Ministério da Economia visa o quê? A sociedade por inteiro, não é só os Isso, números. verdade. Entendeu? Então, assim, isso é uma metodologia pensada justamente na sociedade, não é simplesmente na empresa. A empresa é aquela questão que a gente estava conversando sobre o sintoma e a causa. Isso. Tá? Então, vamos tratar a causa, né? Da produtividade caindo, diminuindo. Então, qual é? A empresa. Vamos lá tratar o empresário. Porque o brasileiro, a sociedade brasileira, e os empresários brasileiros, pequeno e médio, não tem a cultura do planejamento estratégico. Não tem a cultura do plano de negócio. É Verdade. como a gente eu vi aqui nos episódios anteriores do podcast que vocês trataram sobre isso, que é muito importante. Né? Então, assim, como é que onde eu vou chegar se eu não sei aonde chegar? Aí, como diz, né, o filme da Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Verdade. E se perde nesse caminho. Tem vezes por isso que as empresas fecham com 3 anos. Verdade. Olha, eu queria falar um pouquinho agora sobre ativos. Para algumas pessoas dizem que o maior ativo de uma empresa é o próprio dinheiro, né, que tem disponível, está em conta corrente, outros dizem que são suas ações, outros dizem que são seus imóveis, patrimônio, né, imobilizado, outros dizem que é a própria informação, a gente está na era da informação. Para você, qual é o maior ativo de uma empresa, de uma instituição com fins lucrativos? Eu acho que, acredito eu, né, pela minha experiência, que o principal ativo realmente são os clientes, tá? E as pessoas com que se relacionam com sua empresa. E isso a gente não pode esquecer, tá, do seu público externo, que é o cliente, e o público interno, que são os funcionários. Mas por que você está falando dos clientes e trata agora dos funcionários, da equipe, né, do corpo da empresa? Porque se minha empresa, se meu corpo de empresa não está preparado para se relacionar com o meu cliente, não adianta eu gastar o dinheiro que foi em marketing, não adianta eu gastar o dinheiro que for em ferramentas se minha equipe não está preparada para atender aquele cliente. Então eu vou conquistar para assustar. Entendeu? Então, assim, realmente, o maior ativo da empresa são os clientes, mas para você mantê-los dentro da empresa, você tem que ter toda uma estrutura, toda uma organização dentro da empresa, toda estruturada para que você possa se relacionar com esse cliente. E como é que vocês, consultores, instruem as empresas aí a fidelizarem, essa relação aí de empresa-clientes? Arthur, eu posso te contar que assim é um processo muito minucioso e delicado. Hum. Como você fala, né? A gente primeiro faz um diagnóstico para ver como é que está a maturidade da empresa em relação à sua estrutura, tá? A gente verifica finanças, processos, marketing, é o próprio setor de inovação. Como é que a empresa lidar com a inovação? A gente desmistifica esse termo inovação.
A gente verifica, olha, você rever um processo, mudar o processo e que essa mudança impacte no faturamento ou na qualidade do processo, isso é uma inovação. Tem vezes que você não precisa gastar nada. É só analisar, revisar e melhorar. Você inovou, né? Desmistificar isso para o empresário, que ele pensa que inovar é coisa da NASA, é coisa do Vale do Silício, Precisa de milhões de dólares. que é coisa do Porto Digital, que está aí para beneficiar a sociedade. Então, enfim, tudo isso em função de uma simplicidade de inovação. Tá? É a questão realmente cultural de desmistificar que as ferramentas, as grandes ferramentas que as multinacionais usam, né, as tecnologias e as inovações que eles usam, você pode usar na proporção da sua empresa, com a sua realidade. Você só precisa tomar o primeiro passo. Então, com esse diagnóstico, a gente identifica esses gaps de melhoria. Isso tem vezes que é muito. Aí o empresário se assusta, aí não quer começar. Aí eu digo assim, vamos começar passo a passo. Priorizar. Aí tem outra metodologia, outra ferramenta ágil, que é um brainstorm que a gente faz. Qual desses pontos de melhoria impacta mais na sua produção? Hum. Impacta mais no seu faturamento? Para você se tornar mais produtivo e mais faturar mais. Vamos tratar do mais grave ao menos grave. O que vai trazer maior impacto. Maior impacto. De tanto de retenção de faturamento, quanto também de aumento de lucratividade. Isso. E a gente vai trabalhando isso passo a passo. No final de tudo, o empresário se beneficia de uma metodologia, tá? Onde ele vai eh, continuar replicando essa metodologia dentro da sua empresa, né, de acordo com aquele pontos de melhoria que a gente foi identificado no primeiro passo. E no final de tudo, ele vai ver que trabalhou processos, trabalhou inovação, trabalhou relacionamento, aumentou faturamento, aumentou produtividade e retenção de cliente. Com simples passos de ferramentas ágeis que a gente vai aplicando, passa em 9 encontros Esse primeiro momento aí seria um mapeamento da situação atual da, da da empresa. empresa. E para a gente preparar essa diagnóstico, a gente tem que preparar psicologicamente o empresário. Hum. Porque para o empresário, para ele, a empresa é o filho caçula dele. Ele sabe que tem problemas, ele passa a mão e finge que não tem problema, né? Então, o que que a gente tem que, não, olha, aqui a gente precisa de realmente de clareza, sinceridade. Vamos tratar o caso como uma situação a melhorar. Não estou aqui para lhe julgar a sua gestão, nem, sabe, lhe pontuar em relação à sua empresa. É para a gente identificar onde melhorar. Conscientizar ele para ele poder se abrir e a gente, nesse diagnóstico, realmente descobrir a real situação. E nisso a gente vai trabalhando, né? Aí ele vai, toma consciência. E aí, sobre aquilo também que eu costumo falar, é a questão a maioria dos empresários, pequenos e médios empresários, eles são totalmente operacionais. Eles estão envolvidos ali na operação e a empresa não anda sem eles, porque a empresa não tem as coisas básicas que a gente costuma dizer, que é um POP, tá? Um planejamento estratégico e o plano de negócio. Que é, vamos falar, a tríplice de uma empresa para poder ter a mínima estrutura de se conhecer e caminhar. Define, né, diferencia, por favor, POP do plano de negócio do planejamento estratégico. O planejamento estratégico seria, no caso, assim, você não abrir minha empresa não tem, mas dá tempo ainda, você não é um caso perdido, tá? O planejamento estratégico é que você plano de negócio, perdão, começar pelo plano de negócio. O plano de negócio é quando você faz conhecimento de região, de área, de público-alvo, de valor investido, tempo de retorno do investimento, Concorrentes. concorrentes, diretos e indiretos. Porque a gente pensa que, vamos supor, vou dar um exemplo sobre concorrente direto e indireto, né? Você pensa que o cinema, o shopping só tem um cinema. Ele tem concorrente direto? Não, tem indireto. Teatro. É o, A no- televisão. não, tô falando dentro do próprio shopping. Ah, entendi. Dentro do próprio shopping. Hum, O Game Station verdade, é um concorrente direto do cinema. verdade. Entendeu? Então, assim, se ele não se preocupar com o Game Station, ele pode estar tirando do foco dele o inimigo direto dele. É, porque se você tá indo com uma criança, é inimigo direto, de fato. Você pode deixar de ir pro cinema para ir pro Game Station. Entendeu? Então, assim, você tem que saber qual é o seus pontos fortes e pontos fracos. Perfeito. Você tem que saber qual é o seu ponto fraco. Não é só. Então, assim, tudo isso. Que está relacionado às questões internas, onde ele tem influência, ele pode agir, né? É, Ponto forte, ponto fraco. então, Diferente de oportunidades e ameaças, que são questões externas, que ele só pode se proteger, mas ele não consegue modificar, né, o resultado. missão, visão, estratégia. Então, tudo isso deve estar lá no plano de negócio. Maravilha. Né? O motivo de ser, para quê e o porquê. E cálculo de viabilidade econômica Tudo, também. viabilidade econômica, tudo. Então, é realmente assim, tem muitos passos, mas que isso não precisa ser construído da noite para o dia. Você pode ir construindo Uhum. gradativamente, né? Tudo com metodologia e processo você consegue. Tá lá, Isso. tem o meu plano de negócio.
Beleza, sei minha viabilidade, tempo de retorno do investimento, lá, tenho tudo lá, documentado. Beleza. Sei para onde eu quero, sei aonde eu quero chegar, sei para onde eu quero ir. Só que existe o plano de negócio. Plano de negócio não, o planejamento estratégico. Porque o planejamento, antigamente, no meu tempo de faculdade, o planejamento estratégico era de 10 anos. Nenhuma empresa mais faz 10 anos, o mundo mudou. Verdade. Então tem que ser 2 anos, 3 no máximo. Então, o que é assim, o que é que eu quero alcançar? Eu quero me transformar em quê nesses últimos 2 anos? Eu quero aumentar, eu atendo a região metropolitana do Recife. Agora eu quero atender Zona da Mata Sul e Zona da Mata Norte, nos próximos 2 anos. Não, eu quero atender João Pessoa, Maceió, no seu plano de negócio dos 2 anos. Né? Quero ser referência no meu mercado. Como é que eu vou ser referência? Quero ser conhecido no meu mercado. Quero deixar meu, aí eu vou trabalhar em marketing. Quero ser reconhecido. Vou trabalhar institucional. Quero ser conhecido como a empresa que o menor custo, mais barata do mercado, que cobra mais barato. E ali está no seu planejamento estratégico de 2 anos. Quero ser a empresa com reconhecimento de melhor empresa de se trabalhar dentro do mercado. Quero trabalhar meu público interno. Quero ser reconhecido como uma empresa que valoriza o funcionário. Isso também tem o valor agregado de marketing do mercado social. Né? Hoje se fala muito do ESG, que já é outro papo que a gente pode bater depois, que se está Maravilha. se discutindo muito isso. Então, assim, aí vamos para o POP. Lá, né? O que é o POP? O POP é o mais básico de tudo, mas é o mais complexo ao mesmo tempo, Hum. porque ele é vivo. Ele tem que estar, esse aqui, ele tem que ser revisado de 6 em 6 meses, uma vez por ano, e ele nunca para de mudar. Porque uma empresa que ela fica estática, ela está condenada à morte. Verdade. Ela tem que estar se renovando, se reciclando E constantemente. tem que estar crescendo constantemente, que se você estagnar, você começa a Pois é. declinar, né? Então, quando um funcionário chega na sua empresa, você só pega esse POP e entrega ele. O que é o POP? O POP é todo o detalhamento de todos os processos de uma empresa. Do financeiro, do marketing, do recursos humanos, do RH, comercial, almoxarifado, enfim, todo o setor da sua empresa tem o seu POP e todo POP tem detalhado cada processo. O manual de procedimento. O manual de procedimento. Tá? Aí diz, ah, Márcio, isso ficou no século passado. Ninguém vai ler um livro. Mas hoje em dia tem várias ferramentas de facilitação desse processo. Hoje em dia a maioria tem lá, que é de praxe, tem descritivo, tem em organograma, né, em processos, e tem vídeos explicativos, com QR Code no processo. Você tem uma juventude, a galera jovem que não vai ficar lendo, ele vai pegar o celular, vai ler o QR Code, vai ter lá uma pessoa narrando o processo no computador lá, o processo passando e a pessoa narrando. Então, assim, a gente tem que adequar as ferramentas para o nosso público interno. A gente tem que conhecer nosso público interno. Isso aí está no POP. Hum. Tá? E público externo, aí falando em relacionamento. Quer falar alguma coisa para entrar no relacionamento com o cliente? Não, vamos embora, vamos pegar aí o embalo. Pronto, então justamente isso. Então a gente viu, a gente trabalhou a tríplice, né? Plano de negócio, planejamento estratégico, POP. Perfeito, De início assusta, mas vamos devagar e a gente consegue fazer esses três. perfeito. Beleza, sei meus processos, sei onde eu quero chegar e sei como chegar nos próximos 2 anos. Desenhei tudo isso aqui. Né? Agora vamos se relacionar com o meu cliente. Estou pronto para receber meu cliente. Quem é meu cliente? Né? Lá no plano de negócio, eu desenhei o cliente que esperava alcançar. Né? Minha empresa quer alcançar executivos de 47 a 50 anos, da zona norte do Recife, que frequentem a Jaqueira, lá, você desenhou isso tudo. Lançou sua empresa. Mas esse público não se identificou com o seu produto. Entendi. Entendeu? Se identificou outro público. É aquilo, eu queria, mas apareceu outro público, né? Você vai deixar de atender aquele cliente. Se para quem você quis, não lhe quis, mas quem Você tem você que não tomar essa queria, lhe decisão. quis. Você tem que tomar essa decisão. Você pode dizer não para os Aí clientes. o que acontece? Ou você vai reestudar a sua estratégia, ver Hum. onde você errou, que Uhum. não alcançou aquele público. Verdade. Se você realmente quer aquele público, Uhum. né, você vai estudar onde foi que eu errei. Justamente pesquisa de mercado diz isso, né? Fazer uma pesquisa de mercado. Dificilmente uma empresa faz uma pesquisa de mercado antes de abrir seu negócio. Quer dizer, deveria, né? Deveria, tipo assim, grandes franquias mundiais, né? Ela identifica quantos carros passam na avenida, de que lado passa mais o horário, estuda tudo para poder a viabilidade de botar aquela empresa ali. Mas um pequeno e um médio, infelizmente, não tem essa concepção de conhecimento para fazer isso. Tá? Então não faz uma pesquisa de mercado antes de lançar. Será que aquele produto era para aquele local? Era para aquele público realmente? Enfim.
Be- Queria abrir um aspa. Sim, Segura aí, não esquece não essas. Eu já vi muitos casos de empresários colocarem um varejo numa localidade e daqui é um lugar bom, passa muita gente, mas não tinha, por exemplo, estacionamento. E o negócio não tocava, né? Não rodava, a pessoa falia em pouco tempo, acabava vendendo por um preço muito abaixo para outra pessoa, ou não, a pessoa entendia que aquilo ali aquele ponto ali para varejo, aquele tipo de varejo não dá certo, mas, por exemplo, uma prestação de serviço daria, né? isso. Então, esses detalhes, até Esse estacionamento faz muito estacionamento, efeito, né? tem várias coisas para ser estudado. Tipo, vários exemplos para dar em relação a isso. Tipo assim, quando você vai abrir uma loja de tinturaria de cabelo, você tem que saber quantas mulheres passam naquela rua. Pesquisa de mercado. Porque quem é o público-alvo? Que geralmente, não generalizando, que hoje em dia no mercado a gente não generaliza mais nada. É, Mas assim, quem é o grande público-alvo de uma loja de tintura de cabelo? hoje é mulher. As mulheres. Então, assim, tem que saber quantas mulheres passam ali. Tem parada de ônibus, se tem estacionamento, qual é o horário, se é viável elas descerem ali para comprar só isso ou não. Tem todo um estudo. Aí a gente fala assim, mas um pequeno empresário poderia fazer uma pesquisa de mercado aí? Sim, ele poderia destinar 2 dias e sair anotando. Quanto, E se não sabe fazer, o Sebrae está aí para isso. Né? Voltando para o Sebrae lá. O Sebrae sim, viabiliza isso também. Tem produtos. O Sebrae tem produtos de mercado vamos supor, não tem dentro do Sebrae, mas o Sebrae viabiliza isso entendi. para empresário. Então, assim, o Sebrae é para todos e para tudo. Né? E Então, normalmente é bem subsidiado, né? isso. Então ele direciona para empresas especializadas em realizar uma pesquisa Pesquisa de de mercado. mercado. Entre outras coisas, design de ambiente, tipo assim, fazer o layout de uma loja, sabe? Um blend de marca. Se você for para o mercado, um blend de marca, né? Você fazer uma logomarca e ela ser totalmente estudada para A identidade visual a identidade completa dela. completa, o Sebrae faz, subsidiado. Profissionais de mercado. E outras coisas que, assim, se eu for listar aqui, o Sebrae é um mundo, Uhum, entendeu? Então, assim, o empresário tem que conhecer o Sebrae, verdade. né? Tem que se empoderar, tomar posse das coisas que o Sebrae tem para lhe oferecer. Porque vai trazer conhecimento para a capacitação da sua empresa. Se você quanto mais conhecimento você tem, mais sobrevivência a sua empresa vai ter, né? A tendência é você crescer, né? Pois é. Então, voltando lá para conhecer o seu público-alvo, né? Perfeito. Aí eu desenhei meu persona, sei quem é meu persona, testei meu persona ele mesmo. Aí eu sei a característica dele, qual é a linguagem dele, como ele gosta de ser tratado, tá? Porque não adianta, tipo assim, meu público-alvo, tem um perfil e eu queria tratar ele como os juízes são tratados, né? Senhor, excelentíssimo, não sei o que, não sei o quê. Se ele Uhum, quer ser uma coisa mais pessoal, mais íntima, conhecer o seu público. Pronto, desenhei o perfil do meu cliente, aí eu vou me relacionar com ele. Vou trazer todos os processos de relacionamento. E nesses processos de relacionamento que você vai tratar aquele outro, já é outro ponto que a gente vai entrar, uhum. que hoje em dia a gente não tem mais a questão a gente mudou essa era do consumo pelo consumo, né? As pessoas hoje elas querem ter Experiência? a experiência do consumo, a experiência do processo, do começo ao fim. Como foi que ele se relacionou com sua empresa, né? Essa experiência que ele teve, do primeiro contato lá visual que ele teve com sua logomarca até o pós-venda, até um possível eh, imprevisto no processo. Como é que você tratou esse processo? Tudo isso tem que estar desenhado na gestão de relacionamento com o cliente. Então você pode vender um commodity, mas a satisfação do cliente não está só relacionada àquele produto, a especificidade daquele produto. Está conectado com vários fatores, como prazo de entrega, como ele foi atendido. Tudo. E você tem que saber se quem vai consumir seu produto é seu cliente, porque nem sempre o cliente é o consumidor. É, Entendeu? Então, assim, quem compra o sapato da criança não é a criança, é o pai. isso, verdade. Quem compra os sucrilhos aqueles do bichinho lá, que fica lá embaixo para a criança ver, não é a criança, é o pai. Então, assim, você tem que saber. Se você tem o consumidor e o cliente de forma diferente, você tem que saber como tratar cada um dos dois. Tem que Verdade. ter estratégia por dois. Então, assim, é tão complexo que você tem que realmente ir desenhando aos poucos e conhecendo todo a complexidade do seu cliente e do seu consumidor,
para que você tenha estratégia de relacionamento com os dois. Ou seja um só, né, no caso. E sobre experiência, vamos aprofundar aí mais a questão de experiência. O que a ciência da administração aí, o que o Sebrae ensina aí, mais aí sobre essa questão aí de você gerar uma experiência para o seu cliente. Olha, hoje, né, foi um dos pontos de pesquisa do meu mestrado, nessa questão da experiência do cliente, vem muito de você identificar a trilha do cliente dentro da sua empresa Hum. e os pontos de contato do cliente. Mas, como assim, trilha do cliente dentro da empresa e pontos de contato? Né, você tem que estudar todo ponto de contato e tentar entender, perdão, de que forma você se relaciona com a sua empresa. Tipo, qual é a sensação que o seu público-alvo vai ter em ver sua logomarca pela primeira vez? Qual vai ser o impacto que ele vai sentir? O que é que você quer transmitir com sua logomarca para o seu cliente? Primeiro ponto de contato. Segundo ponto de contato, aonde foi que ele viu sua logomarca? Ele viu sua logomarca no intervalo do Jornal Nacional? Ou ele viu no entretenimento? Ou ele viu no Instagram? Como foi o contato dele? Com que sensação ele estava sentindo naquela hora? Hum. Você já tem que saber isso. O que é que como você quer que ele receba a sua marca? Beleza? Passou disso. Ele teve contato com você. Como é que ele vai se relacionar com você? Primeiro contato. Se ele falou com você pelo Instagram, pelo e-mail, pelo Facebook, seja lá qual foi a rede que ele falou com você, ou na loja física. Como é que você estudou esse primeiro contato dele? Ele veio até você ou você foi até ele? Você prospectou do zero também, né? Fez o Isso. primeiro contato? Você tem que entender de onde ele veio, qual canal ele entrou. Beleza. Até consumir o produto, Hum. experimentou o produto, pós-venda do produto e recorrência do produto. Hum. Porque hoje a gente está no mercado de recorrência. Verdade, A gente não, vamos supor, tudo hoje é vendido em recorrência. Né? Se verdade. você não tiver um consumo rotatório do seu produto, Não, você- o varejo considera assim, né? Eu vendi aqui um sapato para esse cliente, em junho, mas eu espero que em dezembro ele compre outro comigo também, né? Até o varejo tenta forçar que ele fique fiel para ter uma recorrência, lógico que com uma periodicidade um pouco maior, né? aí você vende um sapato, tá usando um exemplo. Aí o cliente usou o sapato machucou, não sei o quê. Ah, você já usou, acabou-se. O problema é seu. Ele vai voltar? É. Entendeu? Então, assim, qual é a experiência de pós-venda do cliente? Então, tudo tem que ser muito pensado. A trilha do cliente. Beleza, Até pelo segmento da pessoa, né? Uma trilha é diferente num varejo, de um Não, isso serviço. é independente. Ali, pode ser duas lojas de sapatos, uma tem uma trilha diferente do outro. É individual. Aí, beleza, via a trilha, não, isso é pontos de contato, né, do Hum, cliente. Beleza. Aí agora eu tenho que, aí vem a história do CRM. hum. O que monstro é esse, né? CRM. É um sistema de relacionamento com o cliente que você registra lá primeiro o cadastro dele, né, os dados dele, e ali você vai registrar todo o contato que você teve com o cliente. Ali está a trilha, Vai gerando um histórico vai gerando um de histórico. contato, né? Você tem que saber, toda empresa tem que saber por que esse meu cliente não vem há 6 meses na minha loja. Qual é a ação que eu vou fazer com ele? Cara, para mim, eu trabalho com CRM, né? Porque a gente trabalha com tecnologia, a gente prospecta. Então, para serviços, e é bem mais empírico para mim. Mas o pessoal que trabalha com varejão mesmo, que, por exemplo, trabalha com venda de cupom fiscal, que não identifica o cliente, é muito mais difícil você trabalhar com CRM para o pessoal do varejo assim do que uma prestação de serviço, o pessoal de atacado também, distribuidora, eles têm uma facilidade maior. Como é que vocês trabalham aí com esse pessoal aí? Do varejo. Sim, varejo, principalmente. Depende muito da proporção do tamanho dessa empresa. Ah, Tipo assim, você vê, por que você geralmente em farmácia eles pedem o seu CPF para botar descontos? Ali ele tem um estudo de quantas vezes você volta e o seu perfil de consumo. lógico, estabelece um desconto para você também, né? Entendeu? Então, assim, aquele desconto ele tá ali pagando para ter seus dados ali guardados. Isso, isso. É um toma lá da cá, porque ali ele vai ver seu perfil de consumo, sua frequência de consumo, e vai ver sua frequência. E por que você não está voltando? Aí ele vai trabalhar o marketing dele para ver por que você não está voltando. Ali realmente não tem como ligar, fazer uma campanha. Uhum. E até tem, né? De uma forma que hoje eu acho que o governo e o mercado está tentando regulamentar isso,
né, que é o Big Data, né, que ele cruza os dados e ali ele sabe da sua vida inteira, né? A Big Data ele pega o seu CPF, aí ele sai cruzando com dados na rede, daqui a pouco Uhum. tudo seu, então ele acha. Verdade. Mas assim, isso é uma coisa muito delicada de se discutir, não é a minha especialidade, né? É uma questão muito jurídica, Sim. essa questão da Big Data, mas que hoje em dia tudo se cruza, de forma lícita ou ilícita, né? A gente sabe que grandes empresas ou pequenas, quando quer fazer alguma coisa, não recomendo, Sebrae não recomenda, nem eu como profissional, usar de estratégias nebulosas para, sabe, o lucro acima de tudo, né? Sem respeitar o individualismo e a intimidade de cada um, mas você sabe que hoje em dia a internet tá para muita coisa, né? Aqui mesmo, né, estamos com celulares conectados à internet, estão escutando o que a Tu- gente está querendo. Se a gente falar sobre um produto específico, BMW X5, BMW X5. Se bobear, hoje à noite vai chegar uma mensagem para mim, uma propaganda da BMW X5, né? mas é isso mesmo. Então, assim, a gente tá sendo monitorado em tudo. Mas, assim, a gente também tem que ter cuidado para não levar isso para neurose, né? Porque tem gente que leva para um ponto É verdade. de ficar botando fita em todo canto, não sei o quê. Também. Mas tem a Alexa na sala, não adianta nada, né? Então, assim, É verdade. é muito complexo. Mas voltando lá Mas existe tecnologia para isso, para que existe. pode ser utilizado para o bem ou para o mal, vamos dizer Isso. assim, né? É, então, assim, mas assim, basicamente, tudo é dados. Tudo é dados. Tá? Então, assim, por que lá do plano de negócio, planejamento estratégico, do POP, isso aí vai lhe criando métricas de medição. E você só gerencia se você tiver dados. Uhum. Você só controla se você tiver dados. A grande questão do pequeno e médio empresário é gerar informação para tomada de decisão. Porque a maioria das decisões que tomadas pelos empresários é simplesmente por intuição. É, são muito informáticos, principalmente os brasileiros, né? E desculpa e perdão aos ciganos, tá? Com todo respeito aos ciganos, mas quem trabalha com intuição é cigano. É, entendeu? Não é ciência, não Uhum. é administração. Para a gente tomar decisão, gerenciar qualquer coisa que seja, tem que ser em base de informação. Senão a gente trabalha de qualquer forma, e isso derruba toda a empresa. Mas voltando aí para o CRM, Sim, que é uma coleta de dados relacionada ao exatamente relacionamento com o com o cliente. cliente. Voltou lá para o CRM, beleza. Tenho agora aí eu vou tratar da trilha do cliente da empresa. Vou conhecer a frequência dos meus clientes. Isso está relacionado com venda. Depois a gente vai falar aí também sobre outras interações dele, que vai ter que usar outro tipo de software, né? Com um RP, o sistema comercial, né? Vai fazer Isso. esse controle também. Sim, mas assim, beleza. Aí você faz lá alimentando o CRM com o sistema e eu vou vendo, vou estudando, vou conhecendo meu cliente. Frequência, ticket médio, como é que eu vou fazer para esse cliente fazer um upgrade, como é que eu vou fazer para ele fazer aumentar o ticket médio? E assim eu vou trabalhando mais com bases de dados, informações. Então, principalmente para o pessoal do varejo, seria muito interessante se trabalhar com sistemas que tivessem Uma o forma de identificação do cliente. que pode ser o cashback, controle de Isso, cashback ou cartão fidelidade, né? isso, Qualquer um dos dois, a gente incentivaria o cliente a fazer o seu cadastro com o benefício dele receberem um retorno de acordo com as suas compras, e aí ele está pagando, né? Ele está pagando aí para poder receber o seu desconto. E o isso, pagamento são os dados, né? Que você isso. estava falando. Entendeu? Então, assim, e tendo essas informações, você vai desenhar. Até o seu financeiro depende disso. Sabe? Seu planejamento de compra de estoque, Uhum, sabe? Para você ter o estoque mínimo. Hoje é muito ideal você trabalhar com estoque mínimo. uhum. Então, Que tem um relatório com sugestões de compra, né? Considerando estoque mínimo, estoque máximo, o seu giro e o seu saldo atual, para ele dizer assim, olha, não precisa comprar agora. exato, Daqui a 2 meses você compra isso. ou então já está na Tá hora. na hora. Entendeu? Porque eu tratei um empresário no ciclo passado também, há um tempo atrás, que ele estava financeiramente prejudicado porque ele entrou num ciclo vicioso do fornecedor. Chegou para ele assim, ó, comprar tal volume, o desconto é de tanto. Ele pensava, puxa, eu vou ganhar mais. Aí começou a comprar de volume grande de coisas que não rodava. Ele estava rico economicamente e falido financeiramente. Aí eu fiz, seu estoque tá, Só venda, filho. Faça o seguinte, não compre mais não nada e tá na venda para venda. fazer dinheiro, né?
Pois é, então assim, só que o problema todinho que ele, quando ele foi ver o giro desses produtos que ele comprou em grande volume, ele vai vender em 5 anos. Uhum. Ele vai ficar com o dinheiro parado ali, que poderia, se Isso ele só tivesse investido em outra é coisa, verdade, tava dando lucrativo muito mais. verdade. Foi quando ele criou consciência de estudar, aí estoque, faz estoque mínimo, para poder ter capital de giro, para poder investir Mas só consegue estudar isso aí se tiver dados, né? em informações. Puxar um relatório do Curva ABC para você ver os produtos que saem mais rápido, né? Sim. Precisa. Aí voltando lá, a gente vai. Porque pra você vê como tudo é muito É uma interligado. Ó. teia, É né? uma teia. Uma coisa assim que quebra aqui, quebra ali e relaciona. Pronto, trilha do cliente. Conheci minha trilha do cliente. Tá, beleza. Aí eu vou me relacionar com ele. Tá, aí a gente passando dessa questão de conhecer o cliente, saber frequência, saber ticket médio, Hum, saber hábitos de consumo dele, né? Identificar isso, ter o feeling de estar ali. Tem vezes que uma empresária que eu atendi, ela tem uma loja de roupas infantis. Ela só vendia roupa. hum, Do nada, ela identificou que as meninas, as crianças, ficavam pedindo maquiagem para a mãe. Ela se especializou em maquiagem infantil, dermatologicamente testada, não sei o quê, e botou dentro da loja dela. Então, ela identificou um hábito de consumo que inicialmente ela não tinha visto no planejamento dela, no plano de negócio. E uhum. ela já expandiu para mais um mercado. Para isso tem que estar muito Tem que atento. estar muito atento. Se for um empresário que esteja lá só, eita, a maquineta travou, Só a internet preso na caiu. rotina. É, sabe, cuidando de coisas que era para operacional tratar, ele tá tratando lá. A internet caiu e não sei o que, o ar-condicionado tá pingando e não sei o que. Ele fica ali nas coisas que era para o operacional tratar e passa batido. Muita oportunidade de negócio. É verdade. Oportunidade de negócio, de melhoria, de crescimento, enfim, muita coisa. Porque lógico que no início é muito mais difícil, você não tem tanta gente, né? Mas você tem que, se você quiser crescer, você tem que planejar o seu crescimento e tem que entender que você precisa planejar que tenha tempo livre para estudar o mercado, estudar, né, o mercado quando a gente fala é concorrência, teus clientes, fatores que impactam sobre o teu mercado, são como fornecedores, como governo, né, e tudo isso. E se você tiver, né, na sua empresa, mas de olho no que está acontecendo, não só naquela rotina, naquela tarefa do dia a dia, que muitas vezes não traz grande lucratividade, você está preso numa rotina, né, você até contou uma história, né, antes da gravação interessante, um empresário de um setor, né, sofisticado, uma empresa muito bem sucedida, fazendo grandes negócios, né, em nível municipais e estaduais, mas estava preso, perdendo tempo, eh, pagando boletos, né, gastando tempo com uma função operacional onde já tinha uma funcionária daquela responsabilidade, né. Isso, ela estava sendo paga para assistir e trabalhar. Maravilha, sonho de todo funcionário, né? É. Ou não, né, funcionário com cabeça É limitada, né. verdade, isso. Então, assim, então é saber disso, a necessidade de se atualizar do que o mercado está conversando, né? Então, assim, beleza, aí se atualizar do mercado tá conversando, se atualizar na sua empresa, no seu segmento, no mercado, o que vem de novo. Eu vi uma vez um consultor futurista, para mim foi muito interessante eu ouvir falar esse Hum, termo. Ele é um consultor futurista. Que a palestra dele para mim foi assim, foi fascinante. Primeira vez que eu tive contato com esse consultor, que ele assim, a gente estuda o que vai acontecer daqui a 10 anos. uau. A gente tá analisando o que vai acontecer daqui a 10 anos. E um dos pontos que estão estudando daqui a 10 anos, como é que vai ser cobrado o imposto de renda da inteligência artificial. Como é que vai ser tributado. Hum, Você vê como a galera tá lá na frente. Porque a inteligência artificial, elas são personas, elas são pessoas existentes. Não tem a tributação da pessoa física, pessoa jurídica e da pessoa digital. Ela não está gerando valor, é, ela não está. Enfim, para você ver como é a análise dessa galera que está lá sim, no Vale do Silício. sim, sim, E outra coisa que ele disse assim: o ideal do empresário é difícil, mas é que ele pare de correr atrás e corra na frente. Ele não esteja no rabo da onda, ele esteja na cabeça da onda, ele esteja olhando para trás, no retrovisor. Ele vai correr, ele vai cansar. Ele vai ficar muito cansado nessa carreira até passar a onda. uhum, Mas ele tem que parar de correr atrás. Ele tem que correr na frente, ele tem que estar na previsão do que vai acontecer, não se adaptando do que está acontecendo. Ele tem que estudar
o que vai acontecer e correr para frente, se antecipar para as mudanças. Se ele assim, a maioria dos empresários que já estavam trabalhando no marketing digital, eles não sofreram tanto com a pandemia, eles já estavam preparados para atender o cliente digitalmente. Então eles estavam já na frente. E aquele empresário que estava, depois eu vejo isso, depois eu isso é coisa de Verdade. jovem, não sei o quê. Se conseguiu ainda trancos e barrancos, massa. Se não conseguiu, morreu. Eu tinha acabado de estabelecer, né, que ia fazer esse investimento, já tinha começado a fazer o investimento, foi quando, fala assim, no dia que a gente ia começar uma grande virada, uma campanha, aí minha filha nasceu, eu falei assim, segura 2 dias, mas na outra semana começou a fechar as coisas, né? E eu fiquei preocupado, e agora? Vou ficar fazendo esse investimento, logo nesse momento a gente não sabe nem se vai sobreviver ou não, mas fiquei 2 semanas só de crise, falei assim, ó, já começou, vamos tocar, não vamos parar não. E qual o resultado? A gente vendeu o que a gente não estava vendendo em 5 anos. A gente vendeu muito mais na pandemia, porque a gente aproveitou a crista da onda Pois é. do que antes, quando estava num período comum. Então, assim, você tem que se dedicar mesmo ao tempo de pelo menos uma noite na semana. Porque o empresário, ele vai trabalhar, ele é o mais que trabalha, ele é o primeiro que começa a trabalhar e o último que para, É, né? Então a gente sabe que a consciência, a realidade dos empresários é isso. É separar eh, uma noite, uma tarde, uma manhã, para ele tentar identificar como é que está seu mercado, o que está se discutindo, né? Assim, pode ser a maior, assim, que viagem que esse cara tá falando. Mas isso vai acontecer daqui a tá em 10 anos. reuniões, participar de conferências, tá antenado, ler alguma coisa, né? Participar de algumas Uma lives. coisa, Arthur, que eu indico muito para empresário é rede Hum, de apoio empresarial. O que é rede de apoio empresarial? Porque eles reclamam, sou muito solitário. Empresário é muito solitário, não tem com quem falar as dores, conversar, não sei o quê. Grupo de empresários. E pode ser do seu segmento, concorrente não é inimigo, sabe? Tem que se apoiar mesmo assim. Por exemplo, tem um empresário que uma amiga minha atende, que eles têm um grupo da avenida que eles se reúnem mensalmente para um café para debater. E ali eles trocam estratégia de segurança, de mobilidade, de, de tantas coisas que eles se fortalecem como mercado ali, como né, um organismo vivo comercial. Não é muito melhor eles estarem junto ali, tratando os casos, trocando experiência, né, fazendo negócio entre si, do que estar se rivalizando, querendo um derrubar o outro. verdade. Entendeu? Então a gente começou a falar de relacionamento com o cliente. Veio onde a gente Uhum, está falando, relacionamento empresarial. verdade. É porque tudo é muito interligado. E assim, a coisa é muito holística, né? É assim, perdão, é muito interligado. As coisas vão se interligando. Se você for pensar numa coisa tipo eita, Lateralmente, unilateralmente, você perde o fio do negócio. Tudo tem um impacto em outro lugar. Tudo tem um impacto em outro lugar. Né? E voltando para lá, a gente, ó, inclina um pouquinho só. Pra para cá. cá, Isso, pronto, tá ótimo. pronto. Então, se você não me puxar pro assunto, eu vou levando para outro lugar, viu? Porque Não, senão eu a sou. gente tá aqui pra aprender, tô gostando, tô aprendendo. Eu Como vou eu tava levar. falando, vou aproveitar pra sugar o máximo Eu de vou, conhecimento eu vou possível. para outro lugar, porque a minha especialidade é relacionamento com o cliente, né? Mas assim, processos, mas assim, se você tem que realmente ter uma visão holística, porque uma coisa impacta na outra. Tem que tá debatendo, assim, né? São conhecimentos que vão ser úteis. No mínimo, a gente tem que gerar um impacto. Falar assim, cara, você tá andando no caminho correto? É porque eu costumo muito bater papo com os empresários e dar insights para ele. Eu não gosto assim, olha, eu não dou caminho a ninguém, eu não sou GPS, né? Eu lhe digo, assim, eu lhe digo as Gero possibilidades, alertas também. insights. Se ele for, tem vezes que o foco é esse, eu vou tratar com ele tipo assim, já dando diagnóstico, ele quer trabalhar marketing digital. Aí você vai trabalhar marketing digital como? Você tem funil de vendas? Você tem processo de funil? Você tem cadência de relacionamento? Que você vai estar lá conquistando um lead. Aí você vai entrar em contato com o lead. Mas como é que você vai fazer até aquecer esse lead e fechar o negócio? Isso, Isso tudo tem que ter uma estratégia para isso. verdade. Não adianta você investir 1.000, 2.000, 10.000, 15.000 no Google ADS se você não tem estratégia de como, depois que ele cair no seu funil, como é que você vai relacionar com ele? Verdade, verdade. E a gente estava até conversando antes da gravação, né? Que como a gente trabalha com um sistema de gestão, né, de informações, a gente trabalha para pessoa jurídica, basicamente.
a gente aproveita para dar umas orientações em nível de consultoria, muitas vezes de graça, né? Coisas que o pessoal cobra, ganha muito dinheiro, mas a gente aproveita aquelas oportunidades e direciona os empresários. Eh, por exemplo, tem muita gente que tem capital, querem, contratam um RP, um sistema, um software comercial, mas utiliza pouquíssimo e geram poucas informações. Eu estava até falando de um parente meu, né, que é cliente nosso, que tem recurso, está entrando em outro ramo, mas só está usando o sistema mais para a parte de venda. Eu falei, cara, vamos lá para o financeiro. Não, mas eu sou acostumado a trabalhar com Excel. Cara, tu tem potencial para gerar, para virar uma rede, né? E como é que tu vai controlar isso com Excel? Como é que tu vai gerar relatórios para depois cobrar o pessoal? Tu vai ficar preso aí, né? O resto da vida tu vai ficar preso ao operacional se tu não souber gerar os dados e souber cobrar da tua equipe, né? É, justamente isso, porque eu digo assim, o sistema dentro de uma empresa, ela é a base de sustentação, porque é ela que vai lhe dar subsídios de tomada de decisão. A importância do sistema, tá? Dentro de uma empresa é que ela vai lhe trazer dados e só consegue crescer se você se conhecer. Verdade. Se você não se conhecer, e se você não tiver dados para isso, e assim, e Excel e outras ferramentas, elas são falhas. Uma fórmula errada, uma vírgula ali, ela vai lhe dar um número totalmente errado. E o sistema não, o sistema é 100% confiável. Se você alimenta ele de forma correta, no POP lá, tá lá escrito, de forma que você vai preencher ele, de como e frequência que você vai atualizar esse sistema, ele vai lhe dar a informação correta. E em cima dessas informações, você consegue tomar decisões, tá? De melhorias ou de crescimento. Porque nem toda informação é só para planejamento, assim, planejamento de melhoria, mas também alerta de ali, ó, eita, aqui tem que trabalhar aqui. Por que está esse número aqui? Por que isso aqui? Tomada de decisão de plano de ação para aquilo ali. Tá? Então, assim, a questão do sistema também é muito importante. Pois é. Meu caro Márcio, eu queria falar que tu falasse um pouquinho agora sobre sucesso do cliente. Como é que vocês tratam essa questão de sucesso? Pronto, veja só, sucesso do cliente. Eu costumo dizer que sucesso do cliente é uma evolução do comercial, tá? Do mesmo jeito que o Omnichannel é a evolução do multicanal. Aí depois a gente conversa um Vamos pouquinho falar sobre isso sobre. mais na frente, Perfeito. tá? Então, assim, o sucesso do cliente, tá? É um setor dentro da empresa que eu costumo dizer que era importante, né? O ideal era que tivesse um representante do sucesso do cliente em cada setor. No financeiro, no Hum, comercial, na execução, no caso, se for um, um produto que seja precisa de instalação, que esteja precisa de mão de obra que vá da casa do cliente, enfim. hum, Cada setor da empresa tem uma pessoa responsável e comprometida com o sucesso do cliente. Mas por que em todo o setor um? Porque se o cliente atraser um boleto, um exemplo, como vai ser a forma de tratamento com esse cliente? hum, Como é que vai ser a análise? Esse cliente esse é recorrente? hum, Não é recorrente? Como vai ser a forma de contato com esse cliente? Tá? Mas o Customer Success, o Customer Experience Manager, que é a pessoa realmente de contato com o cliente mesmo, que é o agente de sucesso dele, que é identificado como agente de sucesso. Né? Imagina você comprar um produto da Sophos, né, e você recebe uma ligação: olha, eu sou o seu agente de sucesso. Né? Aí ele, que é isso? Eu sou comprometido que você tenha o melhor resultado com o nosso produto. Então, eu estou aqui à disposição para o que você precisar em relação ao nosso produto, deixar bem claro, né? Porque se você já precisar, ele vai pedir coisa em relação ao nosso produto para que você tenha o melhor resultado e a melhor performance do meu produto na sua empresa. Você já conheceu todos os módulos que você contratou? Você quer que eu lhe explique, que eu marque um treinamento para você? Para a sua equipe, ela já teve, mas você conseguiu participar do treinamento? Você sabe, você vai saber cobrar qual o número, o resultado do seu sistema que você contratou para sua equipe? Você sabe a capacidade que o seu sistema tem? Imagine um cliente receber uma ligação de uma pessoa dizendo assim: sou responsável pelo sucesso, pelo seu sucesso. E ali você ter todo escalonado um processo de relacionamento com ele em relação a isso. Agora, não prometa se você não pode cumprir. verdade. Porque a pior coisa é você prometer uma coisa para o cliente e não cumprir a ele. Então você tem que ter, assim, primeiro, você tem que se garantir muito no seu produto.
Você tem que se garantir muito na sua assistência e você tem que garantir muito nesse processo de relacionamento, entendeu? Porque, tipo assim, se tem esse processo, pronto, essa categoria, isso aí, esse relacionamento lá do sucesso do cliente para ouro, né? Uhum. Você tem que categorizar seu cliente dentro da sua empresa. Para isso, você tem que conhecer seu persona e saber lá, né, cada um no nível dele. Tá? Então, categorizei o cliente, ele é ouro e tem esse relacionamento. Quando acontecer o negócio do boleto, não é o RH que vai ligar, não é o financeiro que vai ligar para o cliente, não é o manager. Olha, tá tudo bem, como é que tá aí? Não sei o que, ó, verifique aqui no sistema. Se você recebeu o boleto, teve, sabe? E ir lá tratando o cliente como você gostaria de ser tratado. Porque a pergunta que eu faço geralmente para o empresário que ele quer trabalhar, que ele não quer trabalhar com relacionamento com o cliente, diz assim, não, tá massa. Aqui, eu disse, pronto, beleza, tá massa. Você compraria na sua empresa? Você seria cliente da sua empresa? Você não vai me responder, não, você vai se responder. E ele vai ficar refletindo lá se ele compraria na empresa dele. Porque uma vez aconteceu de um cliente, de um empresário, que ele tinha uma empresa de serviço e de vendas dentro da empresa dele. Ele vendia e fazia serviço de manutenção. Só que se você quisesse manutenção, você falava com a equipe. Se você quisesse comprar, com outra equipe. Mas se você quisesse fazer as duas coisas, a sua empresa quisesse fazer as duas coisas, você tem que tratar individual de cada coisa. Era como se fosse duas empresas dentro de uma. Hum. Mas eu não, isso não tem lógica. Ele ficou bravo comigo. Não tem lógica. Se eu vou ver o tempo que eu vou falar com duas pessoas para resolver, eu tratar com uma pessoa só. Não tem lógica. Você gostaria de ser tratado assim? Se você, vamos supor, você vai numa oficina mecânica, aí ele conserta uma coisa, aí você tem que comprar o produto em outro canto e voltar para botar a peça no seu carro, tendo um produto dentro não tem lógica. Ele ficou, a gente teve uma conversa meio, Uhum. né, meio acalorada, mas ele tirou aquele complexo de pai do filho mais novo, né? E tentou e trabalhou isso, né? Tornou a operação dele muito skill, né? Que é atender vários produtos que é de uma empresa só, não tem porquê cada pessoa vender um produto diferente, Entendi. entendeu? Muito interessante isso. E a questão dos canais. Como é que vocês recomendam a utilização dos canais de comunicação para um melhor atendimento ao cliente? Pronto. Aí veja como tudo é interligado, né? Aí eu não vou fazer a cascata de novo que a gente começou tudo não, porque senão vai ficar redundante, né? Então, tipo assim, já tenho minha persona, tenho trilha do cliente, tenho tudo registrado, né? Tô lá no processo, porque todos esses processos que tá falando é evolutivo, tá? Não adianta você, sem processo nenhum, querer chegar no sucesso do cliente, nem no Omnichannel lá no multicanal, tá? Beleza. Mas você foi evoluindo, teve um amadurecimento empresarial, lá sua empresa foi amadurecendo e você Certo, está se preparando para trabalhar o multicanal, né, o Omnichannel, tá? Então, que é o seguinte, eu falo com o meu cliente, eu respondo ao meu cliente pelo Twitter, pelo Instagram, por e-mail, por telefone, presencialmente. Então, eu tenho vários canais, várias portas de entrada desse cliente, de relacionar com esse cliente, beleza? Então, isso é multicanal. E geralmente isso cada um tá numa caixa lá, no baúzinho, sendo atendido até pela mesma pessoa, mas de forma aleatória. um chatbot poderia ser considerado Um como um canal. canal. Não, multicanal, ele é um canal. Só um canal, É, chatbot. é. Mesmo que ele faça a integração com um WhatsApp, e-mail, um chat do site Ele, e do re- Instagram, ele responder por todos esses canais, ele recebe comunicação vindo desses canais de mas comunicação. ele não vai responder, só vai receber. Ele recebe, mas ele responde. Consegue responder também. Aí isso já é omnichannel. Omnichannel, Já é certo. evolução, tá? Perfeito. Pronto, Não só receber, mas também gerar esse fluxo de comunicação, não é isso? isso. Porque Perfeito. qual a diferença do multicanal para o omnichannel? Certo. É que esses canais, você fala através dos canais, mas os canais dentro da empresa, eles não dialogam. Hum, Cada um tá lá, solto, mas eles não dialogam entre si. E geralmente não tem o mesmo padrão de atendimento, a entendi. mesma linguagem, a mesma forma, sabe? O que o Omnichannel já converge para isso. Você pode entrar, a porta que você entrar, você vai cair no mesmo lugar e você vai ser tratado da mesma forma. Entendi. E você vai saber, ter conhecimento de tudo que ele falou por a porta que ele falou. Tá? Então, o Omnichannel justamente é a convergência do multicanal, porque o multicanal ele não dialogava entre si.
E o Omnichannel, ele dialoga assim. Isso, assim, é uma evolução que você tem que, assim, não adianta você querer, assim, você, É uma tendência, é né? uma tendência. Cada vez ter mais canais integrados a essas ferramentas, né? E se tornar um sistema só, né? Isso. Ele automatiza e integra todos, né? Agora, veja como, assim, pode ser, assim, uma faca de dois gumes, Hum. tá? Porque eu costumo dizer, é muito perigoso. Tipo, se você não está preparado para abrir, imagine só você abrir um campo de futebol, abrir as portas tudo de uma vez e entra. Sem segurança, sem catraca, sem esquema de banheiro, sem lanchonete, tudo preparado. Buf, Ou seja, você está preparado para receber essa demanda? entendeu? Então, assim, é muito perigoso. Você tem que estar muito. Porque senão isso pode ser uma grande tragédia. Imagina todo mundo ali, você não conseguindo atender aquela demanda e muita gente reclamando, e isso vai para as redes, isso vai tomando uma proporção maior, daqui a pouco você acabou-se, De verdade. né? Então, assim, por isso que eu costumo assim, eh, se conhecer é importante e se planejar é importante. Tipo assim, não tenho planejamento estratégico, não tenho plano de negócio, não tenho POP. Eu vou botar o Omnichannel na minha empresa, Hum, sem organização, complicado. entendeu? Então, assim, você tem que, o crescimento e o amadurecimento é gradual. Uhum. E outra coisa que eu costumo dizer em relação, assim, fazendo um comparativo com o Sebrae. Tem gente que tem o primeiro contato com o Sebrae e se encanta, quer comer, quer engolir tudo, quer consumir tudo de uma vez. Você vai se exaurir e não vai querer mais. Você vai cansar. É como você ir com fome comer uma feijoada. E você não está conseguindo aplicar nem o básico ainda. Nenhum básico. Então, assim, é se planejar, fazer um plano de ação a médio prazo, assim, olha, esse semestre eu quero trabalhar finanças, quando tiver redondo eu vou trabalhar. Priorizar alguns setores, né? E priorizando, sabe? Vai de um a um. Não queira atacar tudo de uma vez, não, que termina até a empresa, até o corpo da empresa se estranhando. Imagina você, como se tem um corpo, se você botar remédio para toda doença ao mesmo tempo. Ali você pode até um remédio prejudicar Verdade. o outro. Então, assim, tem que ter planejamento até em melhoria. Então, Uhum. assim, você fez lá o seu plano de negócio, planejamento estratégico, POP, você já tem uma estrutura. Aí trabalhou comercial, seu comercial tá redondo. Deixa eu abrir uma aspa aí. Porque eu, como empresário, e a gente lida com empresário, você e eu, a gente lida com empresário, ah, e nós estamos no Brasil, né? A gente sabe que o brasileiro não é muito de se organizar, de planejar. A gente está falando de forma estatística, tá certo? Lógico que tem pessoas que são muito organizadas, mas não tem muita organização, esse planejamento formal. Mas muitas vezes está informal, na cabeça da pessoa, né? Muitas coisas daquelas ideias ali já tá certa, no consciente ou até no inconsciente, né? Ou no subconsciente tá lá. Mas o benefício de você colocar num papel é para até liberar espaço na tua mente para processar a novidade, trabalhar a inovação. E não só ficar, e tu tem que ficar me lembrando disso, aquela responsabilidade. Então, quando a gente documenta, a gente meio que descansa. Aqui dali se torna um padrão para nós, mas também não é algo totalmente definitivo. Pode haver mudanças, né? Como a gente estava falando, o mundo é muito dinâmico, né? Eu Isso. estou falando de novo para ressaltar a importância dessa iniciativa de começar a formalizar, de preparar um plano de negócio, se organizar nesse sentido, porque quando você está mexendo naquilo dali, você vê fatores que no todo você não encontrava, mas você organizou, sistematizou, você consegue ver tanto pontos negativos quanto pontos positivos que você pode melhorar e organizar, né? Eu costumo dizer que uma empresa que ela não está documentada em relação a processos, né, todos esses que a gente conversou até agora, ela só existe na sua cabeça e na cabeça do seu funcionário. Tipo assim, se você, tipo assim, você tem uma pessoa que ela domina, só ela domina qualquer coisa da sua empresa, a sua empresa é na cabeça dela. Se ela for embora, ela vai com sua empresa. Uhum. Entendeu? Então, quando está documentado, é da empresa. Porque se ela for embora, quem entrar de novo tem como fazer daquele jeito, porque o processo está definido. Por mais que tenha mudado alguma nuancezinha nesse processo de atualização, Uhum. mas o bruto está ali. Você não pode confiar sua empresa na cabeça de ninguém. Você tem que ter o processo justamente por causa disso, porque, tipo assim, beleza, você, tudo a sua empresa, todo o processo está na sua cabeça, tudo tá na sua cabeça.
Se por algum acaso você precisar se afastar 2, 3 meses da sua empresa vai fechar? Porque se tiver documentado, outra pessoa pode lhe lhe substituir por esse tempo. Uhum. Isso é para qualquer tipo de função. A minha gerente, eu posso passar 6 anos na Europa, minha gerente vai cuidar da minha empresa como se fosse dela. E se sua gerente for embora? A próxima vai conseguir cuidar da sua empresa como se fosse dela? Se não tiver documentado, não consegue. Muito sério. A questão da documentação do processo. Então, assim, eu costumo, e isso, Arthur, é um hábito, né? E todo hábito tem que ser trabalhado. E a gente normalmente não tem esse hábito de documentar nada, sabe? Tipo assim, eu acho que um primeiro passo que eu sempre aconselho muito aos empresários que eu atendo é que eles tenham um plano de ação. Esse plano de ação, se você for uma pessoa mais digital, você faz no celular. Se você for mais analógico, você vai no papel, Uhum. tá? Então, esse plano de ação é o quê? Para você poder mensurar e até ter assim, a noção de quantos por cento de atividades que você se propõe a resolver, você resolve. Entendeu? Porque tem vezes que você fica naquela sensação de que trabalho, trabalho e não resolvo nada, trabalho, trabalho e não resolvo nada, porque está tudo no campo da imaginação. Não está mensurado. Quando você faz um plano de ação, quem, quando, por quê e quanto, e onde, e resolvido ou não, e prazo para aquilo, você vai mensurando. Tantos por centos, assim, nesse mês, tudo que me propôs, 80% eu resolvi. Aquilo já lhe dá uma sensação, não, eu estou progredindo. Mas se você não tem estatística de nada, você vai só apagando incêndio, resolvendo, 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 não sabe se aquilo resolveu ou não, não vai atrás, você dá uma ordem. Não quero que faça assim. A pessoa fica com aquele sentimento de culpa. Estou me Isso. lembrando de um amigo meu, empresário, microempresário, ele fala assim: eu vivo devendo as coisas. Organiza, coloca no papel, monta planos, estabelece prazos, né? Porque você pode até ter esquecido de ter colocado no papel ou colocou no seu celular, né, um checklist, mas quando você vai dormir, o empresário, o funcionário vai dormir, vai cuidar dos É. outros seus problemas, questões pessoais. Mas o empresário, até a hora de dormir, ele está pensando na empresa, né? Aí a pessoa para e, poxa, não resolvi esses 5 coisas que já estão há 6 meses na minha coisa, Aí na sobre, minha pendência. vê, você falando isso me traz muito um caso de um empresário O cara que perde até o sono perde, e olha, e a saúde, viu, dependendo. também. É, um empresário que eu atendi, é justamente isso. Ele disse, Márcio, trabalho, trabalho, nem pago minhas contas todas direito. Nunca fecha a conta, mas é lucrativa a empresa. E não... Aí eu, você está olhando para a dor. E qual é a causa? Como é que você fez a precificação do seu produto? Eu compro, boto 100% em cima e vendo. Aí eu fiz, ó, vou te levar para conversar com um consultor amigo meu, que não, a finanças não é, precificação não é a minha especialidade. Aí levei ele para um consultor amigo meu, um amigo nosso, aí fez a consultoria de precificação. Ele estava tendo um prejuízo homérico. Ele estava totalmente errado na precificação dele. Então, assim, ele estava prestes a falir real se ele não tivesse timado. Porque, para você ver como é complexo essa questão de finanças de tudo dentro da empresa. Você tem que, até questão de precificação, Muito sério. quanto custa aquele produto para sua empresa, né? Quanto custa para o cliente aquele produto. Tem vezes que você está vendendo, você não tem questão do valor agregado do seu produto, tá? Porque você tem que saber qual o impacto que o seu produto vai causar na vida do cliente e você tem que argumentar seu preço através desse impacto que ele vai causar. Porque senão você desvaloriza seu produto. Também. É muita coisa que vai encaixando uma coisa na Você outra. precisa entender o que de fato é valor, né? É. O valor, qual o valor agregado de um Aí eu tô produto. trazendo esse caso em relação ao seu amigo, né, que não pagava as contas. Tem vezes que tem. É um detalhezinho ali que no redemoinho ele não vê. Se ele sair um Verdade, pouquinho. Que a gente verdade. conversou sobre isso também, né? Do empresário no operacional, né? Que a realidade do pequeno e médio empresário é ele estar Isso, no operacional. isso. Ele tem que sair do operacional um pouco para analisar essas coisas. E a grande questão é, mesmo que ele não tenha, talvez ele não tenha nem funcionário ou poucos funcionários, ele ainda tenha que trabalhar muito ainda no operacional, mas ele precisa priorizar um tempo para ele planejar. Isso, Mesmo que seja só 2 horas por semana, mas isso. se ele não determinar que isso é uma prioridade, ele nunca vai estabelecer esse tempo e ele não vai sair desse lugar, né. E tem que respeitar isso. Tipo assim, fechar a agenda.
né? Fecha a agenda lá, toda semana, quinta-feira ou quarta, geralmente o meio da semana é mais tranquilo, né? Uhum. Quarta-feira, de 14 às 16 horas, fechar e ali é sagrado, Isso. né? E ali aproveitar isso, tipo assim, para fazer sondagem de mercado, sondagem interna, sabe? Começar a analisar pontos, Se a ver pessoa os não seus. ficasse doente, ele não ia ter que ficar parado. Pois é, Então ele estabelece, não, esse tempo aqui é para planejamento. É ponto final, porque isso traz resultado. Quando o empresário pequeno e o médio empresário começar a ter essa consciência, ele vai querer separar. Porque a grande questão é que a gente diz que não tem tempo para nada. Como eu já aprendi com um grande homem, dizer assim, isso é uma mentira. A gente tem tempo, a gente não sabe se organizar no nosso tempo. eu costumo dizer também que quem tem tempo nunca tem tempo para nada. Quem não tem tempo para tudo. Você vai ver uma pessoa dinâmica que tá lá comprometida, Uhum, ela nunca vai, não, eu faço. Se for uma pessoa, tenho tempo não, sabe, ociosa, assim, tô sem tempo. Mas uma pessoa que tá ali, ó, queimando, tem tempo. Você tem tempo, sabe fazer. Tem como fazer. verdade. Você vai chamar, você vai chamar alguém para te ajudar em alguma coisa séria, vai chamar alguém que já é bem atarefado, porque eh, Sabe que, ele corre atrás, né, de resolver problemas, né? Uma pessoa que resolve problemas é uma pessoa que tem muitas atividades, mas ele precisa também se organizar seu tempo. verdade. Meu amigo Márcio, eu queria já agradecer a sua presença aqui. Nós aprendemos muito, eu aqui, todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo aqui nosso vídeo. Mas eu queria deixar um tempinho aí para você dar a sua mensagem final aí, liberar uma direção aí abençoada para os nossos amigos empresários, para eles crescerem, né? Porque eu creio que o nosso, o trabalho de um empresário é uma missão social. Isso, Não é só uma oportunidade de lucrar, mas tem uma missão social. O que seria do Brasil se no meio daquela pandemia da Covid não tivesse as padarias, os hospitais, as mercearias? Ali eles estavam ganhando dinheiro, mas eles estavam prestando um serviço social. A gente entendeu o valor, né? isso. Então, assim, o que eu queria concluir, eu espero que eu tenha sido claro, né, no que eu quis passar, porque a gente veio conversar um pouco sobre relacionamento com o cliente, mas terminou falando sobre mil coisas diferentes que tudo impacta uma coisa na outra, Sim, né? Porque eu costumo dizer que assim, eu sou provocador de empresários, né? Eu gosto de provocar insights, né, aos empresários para que eles possam ver que as coisas são muito mais holísticas e muito mais interligadas do que ele imagina, né? Aí tem a importância de parar para analisar a sua empresa, tem a importância de analisar o mercado, tá? Então assim, a importância de se respeitar como profissional, isso. né? E se saber se lhe dar limite, que ele não, você não é uma pessoa absoluta, no sentido de que tudo tem que ser nas suas mãos, tudo é você que faz. Você tem que saber delegar e confiar nas pessoas para que você possa ser uma pessoa estratégica, tá? Então tem muita coisa que assim, eu espero muito, Arthur e todo mundo que nos assistiu e nos ouviu, que tenha conseguido captar a mensagem que eu quis passar, né? Que assim, tudo isso que a gente falou aqui do planejamento estratégico, do plano de negócio à precificação, tudo isso é pensando no cliente. Tudo isso vai impactar, tudo isso vai lá ter como consequência o cliente. Que o chefe é o O cliente. chefe é o cliente, tá? E tendo a noção de que o cliente, hoje, ele quer experiência né, de serviço, ele quer experiência do processo, ele não quer o produto por si. Ele vai comprar um produto no shopping, mas ele vai no shopping porque tem ar-condicionado, tem segurança, aquela loja atende bem ele, né? Ele sai satisfeito não só porque está levando um produto, mas porque teve uma Toda boa a experiência experiência de de compra. consumo. Da mesma Isso. forma que quando se compra um produto numa marketplace, numa loja virtual, quando se cumprem tudo que prometeu e ainda dão algo a mais, a pessoa está satisfeita. Isso. Se só chegar o produto chegou íntegro, mas você teve dificuldade na entrega, as Não, pessoas foram mal educadas com você, você fica irritado. veja a experiência que eu tive com o Marketplace. Eu comprava direto nessa, nessa loja, né? E a última vez que eu fui comprar, não chegou. E não me deram satisfação, não me ligaram, nada. Não chegou o produto. Uhum. Vieram me ressarcir o valor 60 dias depois. Foi maravilhoso até aquele dia. Perder um cliente e eu não.
Eu sempre não recomendo para ninguém mais. Não compro nem recomendo. Sabe assim, não compro. Não, tive experiências ótimas até aquele dia. Mas a forma que eles me trataram da última vez, pelo histórico de consumo, pela trilha de que eu passei dentro da empresa dele, eu achava que eu merecia um pouco de respeito. Não tive Sim. nenhum. Então não compro mais. Pode estar de graça, eu não compro mais. Uma coisa que a gente nem conversou aqui na gravação, a gente conversou antes, né, da câmera ligar, foi aquela questão do oh, meu Deus do céu, agora deu um branco. Lembra que a gente estava falando aí sobre é mais difícil você reconquistar um De- cliente do que conquistar, Isso. né? Eu, É. eu até contei uma história de um cliente, ele, né, gerou um insight em mim, eu me lembrei, né, no meio da conversa, de um cliente que a gente estava praticamente para perder o cliente e eu estava fazendo de tudo, né? Indo no fornecedor, tentando arranjar uma solução. E cheguei e falei, ele falou, querido, eu tô fazendo de tudo aí, mas eu chego a um ponto aqui que eu não quero ficar trazendo desculpa para você. Eu tô deixando bem claro aí, mas se você quiser procurar um novo fornecedor, né? Tô tranquilo, mas vou continuar lutando por você. Aí ele fala assim, mas você vai desistir de mim assim tão fácil? Eu, não tô desistindo, eu tô sendo sincero com você, mas eu vou correr atrás. Eu sei que a gente reverteu, ele não saiu, continuou, né? Tá satisfeito, até conversei com ele ontem. Ele abriu um outro CNPJ, fechamos, ou seja, aumentamos a conexão, né, o relacionamento entre cliente e fornecedor. Ele indicou a gente para pessoas de outro estado, chegaram para conversar com a gente. Essas pessoas que ele nos indicou, depois indicou a gente para outra empresa de outro estado que a gente está conversando. Então, como é importante a gente fidelizar o cliente, né? Cuidar, né, do cliente. Uma coisa também que a gente não conversou é a questão da tá sempre fazendo um trabalho de pesquisa de satisfação do cliente, né, Márcio? Isso. Quer falar um pouquinho sobre isso aí? Satisfação do A gente cliente. abriu outro É, tópico, né? já, Mas é, essa aqui a pra gente mim já foi estava maravilhoso. finalizando. Não, foi maravilhoso. O que acontece? Satisfação do cliente, tá? Eu costumo muito indicar a metodologia NPS de verificar, né, a satisfação do cliente. Tá? O NPS ele não é bem uma satisfação, né? Hum, Ele trabalha como é que o cliente indicaria a sua empresa para outra pessoa. E se você vê, se você mede a satisfação indiretamente. Porque se ele não está satisfeito, ele não vai indicar, né? é. Aí você identifica clientes detratores, neutros e promotores nessa metodologia NPS. Fica a dica aí você dá uma pesquisada aí, tem muito conteúdo sobre isso, né? E geralmente nos CRMs tem integrado a pesquisa de NPS. Em alguns sistemas tem já integrado. Né, que você manda o link e a pessoa responde e já fica lá e você já tem os gráficos de medição disso, tá? Então, quando a gente identifica os clientes, promotores, detratores e neutros, né, a gente vai saber por que eles são detratores. Você vai estudar e se melhorar para que isso, diminuir esses clientes detratores. Tá? Os promotores, massa. Os promotores eles estão lhe promovendo. É aquele cliente que vai lhe fazer comercial gratuito. Ali é o marketing gratuito que você está fazendo. Você não está fazendo mais do que sua obrigação de tratar seu cliente com respeito, entregando o que ele contratou, tratando, tratando bem, né? Todo aquele Uhum. processo que a gente conversou. E ele vai fazer marketing gratuito para você. Ele vai promover sua empresa. Os neutros, tá ali. Você pode até fazer uma pesquisa por cima daquilo para saber por que ele não daria um 9 e 10 para você. Agora, o de 0 a 6, 7, 8, 9, 10, 0 a 6, né, são os detratores. Ali é o cliente que está insatisfeito com a sua empresa. Ali que você tem que focar. Tratar bem, bajular e saber por que que eles estão dando nota baixa. Ali que vai dar, ali vai dar o ouro da sua empresa. Aquela criatura que deu de 0 a 6 para você é que vai fazer sua empresa crescer. Ele vai dar a dica de ouro para você. Não gostei por causa disso, disso, disso. Você vai parar assim. Caramba, eu tô falhando numa besteira dessa. Aí você resolve isso, pronto, meu filho. Aqueles que estavam lá embaixo sobe para o promotor e você está tendo marketing gratuito e vendo mais clientes através Tu do outro. falasse que tem um agente de sucesso. Os agentes de sucesso é que tem que tomar conta principalmente desses clientes, assim, né? Isso, isso. Para poder reverter e você. É. Fazer eles de detratores promotores. Excelente. Entendeu? Se no caso dessa empresa aqui. Interessante, a gente tá trabalhando isso daí, eu nem percebi. Hoje a gente tem uma pessoa trabalhando isso, né? Ele é do comercial, mas fica apoiando a parte do suporte para. Ah, por isso que eu Para. estou dizendo a você, né, paralelamente, até conversando antes, Aham, a Sophos está a um passo de trabalhar, já está trabalhando de forma orgânica o sucesso do cliente, graças a né? Só Deus. falta estruturar isso de uma forma de processos, mas assim,
por isso que eu digo, a questão de amadurecimento empresarial, você vai começando a evoluir, e quando você para para analisar, você, poxa, eu tô evoluindo aqui, ó, eu vou estruturar essa evolução. E como eu melhoro essa evolução? A questão do sair, analisar e estruturar. Excelente, Márcio. Quer falar mais alguma coisa? Eu te cortei no meio do caminho. Não, então só para finalizar, quero agradecer o convite, né, dizer que foi maravilhoso, né, e espero voltar outras vezes para Com conversar de outras coisas, certeza, caso, né, se com vocês certeza. me chamem, eu estarei aqui novamente, né, então assim, para mim foi uma honra conversar com vocês, espero poder realmente ter contribuído, né, e qualquer coisa que quiser falar comigo é @MárcioRuben lá no Instagram, tá? Vamos colocar lá no, na descrição do vídeo. Pronto, então estamos aí para colaborar com quem nos procurar, né? Porque a minha grande paixão, como eu falei no começo, é colaborar com os empresários para que eles colaborem com seus funcionários e os funcionários colaborem com a sociedade. Querido, muito obrigado pela sua presença. Foi muito rico aí o nosso conhecimento hoje, o acúmulo de conhecimento. E a gente está aqui, né, Márcio, para ajudar a passar uma direção aí para você, empresário que precisa crescer. Todos nós precisamos crescer, sempre temos alguma coisa para melhorar. E a gente está aqui aí para trazer o conhecimento e é uma missão social. Isso. Não, o Soft Podcast também é uma missão social. Eu sei, né, como é difícil a vida de um empreendedor, de um empresário aqui no Brasil, e eu quero que, com nossa experiência, trazendo os amigos, pessoas altamente capacitadas, que a gente possa melhorar e saia do estágio de ordinário para a gente entrar no extraordinário, Extraordinário. tá certo, pessoal? Um grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Oi, pessoal, tô passando aqui para dar uma oportunidade para você, empresário que quer organizar a sua empresa. Se você residir na região metropolitana de Recife, o Instituto da Família vai estar iniciando um curso de elaborando planos de negócio. É uma grande oportunidade para você começar a se organizar. Também indicamos você entrar em contato com o Sebrae. Vou passar aqui na descrição do vídeo tanto o link de inscrição do curso Elaborando Plano de Negócios, como também o site do Sebrae. Grande abraço.